Você já parou para pensar no que realmente aconteceu naquela noite em Belém? Eu não estou falando de árvores enfeitadas, com luzes coloridas, nem de presentes embrulhados com papel brilhante, e também não estou falando de ceias fartas, com toda a família reunida. Eu estou falando do momento extraordinário em que Deus entrou na história da humanidade, de uma forma que absolutamente ninguém estava esperando. Um bebê, isso mesmo, um bebê indefeso em uma manjedoura, no meio de uma noite fria, cercado por pastores simples, trabalhadores comuns que acabavam de ter o encontro mais extraordinário de suas vidas. Eles tinham acabado de ver e ouvir anjos, anjos de verdade. E agora eles estavam ali diante do Salvador do mundo. Hoje eu quero falar com você sobre o quadro completo do nascimento de Jesus. Não apenas sobre o bebê na manjedoura, mas sobre o que aquele nascimento significa para você hoje. Porque quando você entende o que realmente aconteceu naquela noite e compreende o propósito por trás daquele nascimento, você nunca mais vai olhar para o Natal da mesma forma. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu já quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações são rápidas, mas nos ajudam muito. Escreva aqui nos comentários essa frase: Jesus é o maior presente. E escreva também o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu quero orar por você. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 10 e 11, está escrito assim: Então o anjo lhes disse: Não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. O capítulo 2 de Lucas nos conta uma história extraordinária. Havia pastores nos campos cuidando das suas ovelhas durante a noite. Era uma noite como qualquer outra para eles. Mais um turno de trabalho, mais uma noite ali vigiando as ovelhas. E eles não estavam esperando que nada de especial acontecesse. Mas de repente, do nada, um anjo do Senhor apareceu e a glória de Deus brilhou ao redor deles com uma luz sobrenatural. E eles ficaram ali absolutamente aterrorizados. Imagina essa cena, você está trabalhando, cuidando ali do seu gado, das suas ovelhas, e de repente um anjo aparece na sua frente, com uma luz brilhante ao redor dele. Eu tenho certeza que você ficaria apavorado. Mas o anjo falou uma coisa muito importante. Não tenham medo. Eu trago boas notícias, notícias alegres para vocês e para todo o povo. Você consegue perceber a profundidade do que está acontecendo aqui nessa cena, irmãos? Deus não anunciou o nascimento do Salvador para os reis lá nos seus palácios, nem para os sacerdotes importantes no Templo de Jerusalém. Ele não anunciou para os poderosos, para os ricos, para as pessoas influentes. Ele anunciou primeiramente para pastores simples, pessoas comuns, trabalhadores noturnos que ninguém considerava importantes. E sabe por quê? Porque o Evangelho é para todos. A salvação está disponível para todos nós. Jesus veio para toda a humanidade. Não importa quem você é, de onde você vem, o que você fez no passado, quanto dinheiro você tem na sua conta ou não tem dinheiro nenhum, ou qual é a sua posição social. Jesus veio para você. E depois que o anjo falou, uma coisa mais extraordinária aconteceu. Uma multidão de exércitos celestiais apareceu ali. Não era só um anjo mais,
era uma multidão de anjos, louvando a Deus e dizendo assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Imagina essa cena também. Tenta visualizar isso aí na sua cabeça. Pastores simples, trabalhadores comuns, no meio de uma noite escura, de repente são cercados por uma multidão de anjos brilhantes, ouvindo o coro celestial louvando a Deus. O céu se abriu, a glória de Deus se manifestou e eles estavam ali, testemunhando tudo isso. Eu imagino que deve ter sido uma cena maravilhosa. Aquela noite mudou a vida deles para sempre. Eles nunca mais seriam os mesmos. Como você poderia ser o mesmo depois de ver e ouvir o que aqueles homens viram e ouviram? E o que aqueles pastores fizeram? Em Lucas 2, nos versos 15 e 16, diz que quando os anjos se retiraram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Aqueles homens não hesitaram nem por um segundo. Eles não disseram assim: vamos pensar sobre isso. E nem vamos esperar até amanhã, quando estiver claro. Ou vamos terminar o nosso trabalho primeiro. Não, eles foram imediatamente. Eles largaram tudo, deixaram ali as suas ovelhas e foram correndo para ver o Salvador. Porque quando você ouve sobre Jesus e recebe o chamado de Deus, a resposta é imediata. E quando eles viram Jesus, quando estavam diante do bebê na manjedoura e viram ali com seus próprios olhos o Salvador do mundo, eles não guardaram isso só para si mesmos. Nos versos 17 e 18 diz assim: e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se admiraram do que os pastores lhe diziam. Eles contaram para todo mundo o que encontraram. Não conseguiram ficar em silêncio. Eles tinham visto o Salvador com seus próprios olhos. Eles tinham ouvido os anjos com seus próprios ouvidos. E eles precisavam compartilhar isso. Era urgente, importante e era a melhor notícia que eles já tinham ouvido. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você falou sobre Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você compartilhou o que Jesus fez na sua vida? Nesse Natal, você falou sobre presentes, comida, decoração, roupa nova, mas você falou sobre Jesus? Você disse para alguém que Jesus é o maior presente? Você compartilhou o Evangelho? Os pastores não conseguiram ficar em silêncio. E se você realmente entende quem Jesus é e o que ele fez por você, você também não vai conseguir ficar em silêncio. Mas por que o nascimento de Jesus é tão importante assim, pastor? Por que que isso mudou tudo? Porque Jesus não veio só para nascer, ele veio para morrer, para pagar o preço pelos nossos pecados e para nos salvar. Em João capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama tanto que ele enviou seu próprio Filho para morrer por você, para que você pudesse ser perdoado, ter a vida eterna e ter um relacionamento com ele. O Natal não é sobre decoração, presentes ou comida. O Natal é sobre Jesus. É sobre o amor de Deus por você e sobre a sua salvação. E a pergunta que você precisa responder é: o que você vai fazer com aquilo que você sabe sobre Jesus? Você pode fazer como aquelas pessoas que ouviram os pastores e apenas se admiraram. Elas ouviram a história, acharam interessante e foram embora. E nunca fizeram nada com isso. Ou você pode fazer como os pastores, responder, crer
e receber Jesus como seu Salvador. Talvez você esteja aqui hoje assistindo pela televisão ou ouvindo pelo celular e você nunca entregou sua vida a Jesus. Você ouviu sobre ele, sabe quem ele é, mas nunca o recebeu como seu Salvador pessoal. Hoje é o dia, agora é a hora. Romanos 10, verso 9 diz assim, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você não precisa esperar o tempo certo e nem estar em um lugar especial. Você pode ser salvo agora mesmo, aí onde você está. Talvez você esteja dirigindo, talvez esteja na sua casa, no seu trabalho, não importa. Você pode falar com Deus agora. Diga assim, Senhor Jesus, eu sei que sou pecador e que preciso de um Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e que o Senhor ressuscitou. Eu te peço para me perdoar dos meus pecados. Eu te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Transforma a minha vida. Me salva agora. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu oro em teu nome. Amém. Se você fez essa oração agora, escreva aqui nos comentários. Eu recebi Jesus. Porque hoje você se tornou filho de Deus. Hoje você foi salvo. E quando você for salvo, você vai querer contar para alguém. Assim como aqueles pastores não conseguiram ficar em silêncio, você também não vai conseguir. Você vai querer compartilhar o que Jesus fez na sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração nos comentários, escreva ele aqui. E escreva isso pela fé. Jesus é o maior presente. Vamos falar com o Pai agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, com o nosso coração grato. Obrigado, Pai, porque naquela noite, em Belém, o Senhor decidiu nos visitar. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou na nossa condição de pecador. Não nos deixou perdidos e nem sem esperança. Obrigado porque o Teu amor se manifestou em forma de um menino, simples, frágil aos olhos humanos, mas que carregava em si toda a salvação da humanidade. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo maior presente que nós já recebemos, mesmo sem merecer. Pai, antes de fazer qualquer pedido, nós queremos reconhecer. Nós somos falhos, somos pecadores, muitas vezes nos distraímos com tantas coisas e acabamos deixando Jesus em segundo plano. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelas vezes em que celebramos o Natal sem celebrar o Cristo. Pelas vezes em que nos afastamos do propósito, em que endurecemos o coração e confiamos mais em nós mesmos do que em Ti. Nessa hora, nós pedimos que o Teu Espírito Santo visite cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que não seja apenas um momento emocional, mas que seja um encontro real. Que os olhos espirituais de cada um sejam abertos, que os corações sejam tocados e que as mentes sejam renovadas. Assim como os pastores tiveram aquela noite comum, transformada em um marco eterno, transforma também a vida desse irmão e dessa irmã. Que ninguém saia do mesmo jeito e nem permaneça igual, depois de ouvir falar sobre Jesus. Pai, eu oro agora por aqueles que estão escrevendo seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor já sabe de cada história, cada nome, cada lágrima derramada. Eu oro por essa família, por esse irmão, por essa irmã que está enfrentando dificuldades financeiras. O Senhor é o Deus da provisão. Oh, meu Pai, abre as portas onde elas não existem. Derrama da Tua sabedoria, do Teu sustento e dá a Tua direção. Conceda a Tua paz ao coração daquele que está preocupado com as dívidas, com o sustento, com o dia de amanhã. Eu oro por esse irmão e por essa irmã que está enfrentando uma enfermidade, seja no corpo, na mente ou na alma. Estende a Tua mão de poder. Traz cura, restauração, alívio e força.
Que essa pessoa sinta agora a tua presença, trazendo esperança para ela. Eu oro por aqueles que carregam dores emocionais profundas, feridas do passado, rejeições, perdas, solidão, ansiedade, depressão. Entra nesses lugares que ninguém mais consegue entrar, Pai. Acalma essa mente, conforta esse coração e renova a esperança. Eu oro pelas famílias, pelos lares que estão divididos, pelos relacionamentos feridos e pelos casamentos que estão em crise. Que o teu amor visite essas casas e que haja reconciliação, perdão e restauração. Eu oro também pela salvação de cada familiar, por esse filho, essa filha, o pai, a mãe, o irmão que ainda não se rendeu a ti. Alcança esse coração, remove a cegueira espiritual e atrai essas vidas com o teu amor. Que esse Natal seja diferente, Deus. Que não seja apenas mais uma data na nossa agenda, mas que seja um divisor de águas. Que cada pessoa compreenda de forma profunda que Jesus é o maior presente. Nós entregamos todos os pedidos de oração em tuas mãos e confiamos que o Senhor vai fazer conforme a tua vontade. Receba a nossa gratidão, a nossa fé e a nossa entrega. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém. Antes de encerrar, eu quero só dar um aviso. Se você ficou sem tempo para comprar um presente ou não sabe o que presentear algum amigo, seu cônjuge ou algum parente, acesse o site livrariapropósito.com. Vai estar aqui no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar vários livros em formato digital que você pode adquirir e receber no seu e-mail agora mesmo, para mandar de presente para alguém que você ama. Tem livros devocionais com mensagens para cada dia do ano. Tem o livro Casamento Firmado na Rocha, para quem busca um renovo no casamento. Tem o livro De Homem para Homem, também daqui do Ministério Minuto com Deus. Várias opções com preços bem acessíveis a partir de R$ 7,90. Você pode baixar o livro no seu celular e mandar de presente por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp. O link está aqui no comentário fixado. Eu, pastor Edivaldo Oliveira, e toda a equipe do Ministério Minuto com Deus, desejamos a você e a sua família um Natal abençoado, com paz, felicidade, alegria e verdade na presença do Senhor. Jesus é o maior presente do Natal. Celebre essa verdade. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você conhece. Deus te abençoe. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira. Eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método,
Você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada.